Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Daniel Stefanes Gomes de Lima. Tenho 29 anos, sou natural do estado de São Paulo, capital. Eu conheci a congregação dos Josefinos de Murialdo, que hoje é mantenedora da instituição a qual eu trabalho. E vim parar aqui em Porto Alegre, onde eu estou há 3 anos. Trabalhando com a atribuição de coordenador de projetos sociais. Hoje a minha formação, eu sou graduado em filosofia. A importância da língua portuguesa, relacionando ela com as atribuições e o trabalho que eu exerço, ela é de grande importância e de grande necessidade. É complicado nós enviarmos, por exemplo, uma carta para uma empresa pedindo patrocínio e nessa carta nós encontramos alguns erros de português, né? Quando se fala de verbos, é muito complicado, né? E acredito que é o assunto, a matéria, a temática mais difícil para qualquer aluno no ensino médio, né? Principalmente quando se diz verbos irregulares, né? Criam jogos para tanta coisa, né? Se criássemos alguns jogos que mexessem com as conjugações verbais irregulares, dos verbos irregulares, talvez facilitaria um pouco, né? Esse espaço aqui, Daniel, lindo mesmo. Maravilhoso, né? Há 6 anos que eu trabalho com o Instituto Leonardo Murialdo, porque fazia parte como religioso. Estudava para ser padre dentro da congregação. Quando eu saí da congregação, resolvi casar, né? Sim. Eles quiseram me contratar, porque quando já conhecia o carisma da instituição, já conhecia a funcionalidade da instituição, ficar como coordenador. Me identifico muito bem com o trabalho com crianças, adolescentes e jovens. Agora tem uma nova proposta para minha vida. Estou entrando no mestrado em educação. Olha que legal! Então, não para! Ele gosta de desafios, pelo visto, hein, Marília? Isso vai exigir bem mais, né? Pelo visto, você é uma pessoa muito ativa, faz muitas coisas. Isso me lembra os verbos, né? Aquela classe de palavras que vai designar aí a ação. Cometo alguns erros quando estou escrevendo e que é necessário conjugar um verbo em determinados tempos, né? Olha, Daniel, desafio a gente entende. Eu e a Rubiana, a gente gosta, inclusive, muito de propor desafios. A proposta é que você venha articular, venha registrar uma campanha para arrecadação de livros e agasalhos aqui para a instituição. Então você vai organizar de forma escrita um projeto que venha viabilizar isso. Para você cumprir esse grande desafio, nós vamos te convidar a participar de 2 ações. Uma a ser realizada comigo, outra a ser realizada com a Marília, na qual você também irá ser desafiado em algumas coisas. E junto a esse desafio, a gente vai trazer conhecimento, vai agregar, a gente vai trabalhar aí as questões de conjugação dos verbos, em particular os verbos irregulares, que é onde geralmente aparecem a maioria das dúvidas, para você não achar que é só trabalho, que é só sofrimento, angústia e dor. É isso aí. No final, nós temos também um prêmio, que vem somar aí, que vem colaborar com esse trabalho lindo que você faz, né? E é uma surpresa por enquanto. Alguma coisa que vai enriquecer você enquanto profissional. Surpresas são boas, né? Você Aceito topa? o desafio. É?
Aqui nós vamos realizar a nossa primeira atividade. Então, nós temos aqui 2 dados. Esses dados, eles representam um verbo, na verdade são 6 possibilidades de verbos, indicados pelos números, e temos as letras indicando o tempo verbal e a pessoa verbal. Porque os verbos, principalmente os verbos irregulares, que é o que a gente quer contribuir com você, eles não possuem uma regra fixa para conjugação. Então a gente precisa mesmo usar, consultar uma boa gramática, um bom livro para tirar as dúvidas e tentar se familiarizar ao máximo com essas conjugações. A regra é a seguinte: você vai jogar o dado, os 2 dados, e ele vai indicar uma letra e um número. Aí você vira o papel correspondente à letra e o número, vai sair ali a indicação de uma conjugação verbal, né, dizendo qual é o tempo, o modo e a pessoa, e qual verbo você deve conjugar. Inclusive tem aqui um papel, uma caneta, você pode fazer uso se você achar necessário. Posso jogar os dados, claro, então? Fica à vontade. 2E. Bom, o verbo é o verbo haver no presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Ela há de chegar cedo. Ah, muito bom! Acertou! 4D. É o verbo caber no pretérito imperfeito da terceira pessoa do plural. Cabiam? Muito bom! Acertou! O pretérito imperfeito, ele tem uma peculiaridade. Ele vai tratar de um tempo verbal que não se concluiu no passado. Usamos o pretérito imperfeito do indicativo, entre outras coisas, para marcar uma ação inacabada no passado. Por exemplo, antes as roupas cabiam, agora não mais. Um F é o imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular, do verbo ser. Você lembra? Imperativo afirmativo. Acho que eu fugi dessa aula. O modo imperativo expressa um desejo, uma ordem, um conselho e um pedido. Por exemplo, fique atento a essa dica. Que você, tarará, muito feliz. Seja. Seja. Vou empatar o jogo que eu tô perdendo. Mas acertando no contexto também tá valendo, viu? Então você tá indo bem até agora. 6A. 6 é o verbo ter e o a é o pretérito mais que perfeito, a segunda pessoa do singular. Ele não é um tempo verbal que nós fazemos uso na sua forma culta, assim, na oralidade. Mesmo os textos do dia a dia, mais corriqueiros, ele não aparece. Ele vai aparecer nos textos religiosos, como os textos bíblicos, ele vai aparecer em textos bastante formais. E ele marca uma ação que foi concluída num passado que tem como referência um acontecimento passado. Então a gente pode dizer que ele é o passado do passado, digamos assim. Ele é mais do que um passado, ele é um passado mais que perfeito. Em geral, na oralidade, a gente constrói de forma composta, usando um outro verbo para auxiliar. Usamos o pretérito mais que perfeito do indicativo, entre outras coisas, para marcar uma ação acabada anteriormente a outra também no passado. Por exemplo, Carol já comera quando seu pai chegou. Carol já tinha comido quando seu pai chegou. O contexto é o seguinte: no momento em que partiste, tu, tananã, a chance de expressar tua saudade. Porém, o que fizeste? Teves? Na verdade, a conjugação é tiveras. Né? No momento em que partiste, tu tiveras a chance de expressar tua saudade. E aí, Daniel, você achou que foi válido? Foi válido e muito difícil, né? A ideia era essa, era contribuir. Sim. Claro, trazer coisas que não fossem tão simples assim, porque daí acrescentaria pouco para você, sim, né? Sim. Jogar os dados e esperar a surpresa que os dados ali queriam trazer, o verbo, o tempo verbal, a pessoa não conseguir me sair muito bem, o desafio foi enorme, né? Mas que com certeza me ajudou.
final eu fui recordando algumas coisas e foi uma atividade muito boa, interessante também. Com certeza me engrandeceu. Se você ouvir, mande o vir falar comigo. Cuidado para não confundir os verbos. O verbo ver, no futuro do subjuntivo, tem a forma do verbo vir no infinitivo. No próximo bloco, nós vamos saber se o Daniel está bem de memória e também de verbos irregulares. Até lá! Nosso convidado de hoje é Daniel, líder comunitário que tem como tarefa no programa escrever um projeto social para a sua comunidade. Mas antes disso, ele precisará pôr à prova sua memória com os verbos irregulares. Bom, Daniel, os verbos eles são fundamentais em qualquer texto, são eles que movem a escrita, né? A gente tem vários tipos de verbo na língua portuguesa, né? Eu posso classificar eles das mais diferentes formas. Eu tenho os verbos regulares, os irregulares, por exemplo, que mudam radical ou muda a desinência quando eu estiver conjugando. Eu tenho também os defectivos, que não vão ter todas as conjugações. Tenho também os abundantes que aparecem aqui na nossa mesa. Você saberia me dizer o que é um verbo abundante? Não sei te dizer o que é. A gente vai jogar um bom e velho jogo da memória para ver se a gente lembra bastante desse conteúdo, que é um conteúdo que a gente aprende mesmo praticando, né? E que é fundamental para o meu texto. Eu tenho vários pares de palavras. Essas palavrinhas, você vai tentar fazer pares e vai me dizer se esses pares são abundantes ou não abundantes, tá? Verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas no particípio. Por exemplo, o verbo ganhar, ganhado, ganho. Usamos a forma regular ganhado com os auxiliares ter ou haver e a forma irregular ganho com os auxiliares ser ou estar. Por exemplo, temos ganhado auxílio no trabalho. O jogo foi ganho pelo melhor time. Você tem 5 segundos para memorizar as palavras que estão aqui. E aí depois eu vou virar elas de novo e aí você vai tentar achar esses pares. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Expresso e exprimido vem do verbo exprimir, de expressar alguma coisa. Se você puder usar as duas palavras de acordo com a norma, então eu tenho as duas formas, tá? Para a mesma pessoa verbal, então você vai colocar no abundantes. Se na verdade só vale uma das palavrinhas e a outra não vale, então esse parzinho aqui é não abundante. Ok. Onde você colocaria? Muito bom! Gastado e gasto. Isso vem de que verbo? Gastar. Gastar. Eu tenho as duas formas. Gastar é um verbo abundante? Foi gastado, onde você achar. Foi gastado, foi gasto. Vou colocar no abundante. Muito bom! Foi gasto muito esforço com essa obra. Tenho gastado muito tempo com o trabalho. Concluído e concluso são do verbo concluir e é abundante. O concluso, eu tenho o verbo no particípio irregular e o regular, que é concluído. Aceso e acendido. Vem de que verbo? Acender. Acender. Vamos pensar. Abundantes. Muito bom, rapaz! Eu tenho as duas possibilidades. A prefeitura tem acendido as luzes dos postes mais cedo. Isso é muito importante para o seu texto, o seu desafio, qualquer texto que você for fazer, né? Pensar nessas formas, que às vezes eu posso ter essas duas possibilidades e às vezes eu posso não ter. Como saber se eu vou usar esse ou esse? Para isso, existe a gramática, para que a gente sempre consulte ela e o dicionário também, né? A gente não tem que saber decorar essas coisas todas. Espero que você se lembre disso no seu desafio. Com certeza irei me lembrar. Tomei um susto, não recordava de jeito nenhum que era abundante e não abundante.
Então ela colocou a explicação teórica do que seria não abundante, então foi me clareando também um pouquinho. São jogos que nos ajudam no dia a dia se nós pararmos para estudar. Vamos então? Vamos, tem algum lugarzinho aqui para a gente sentar? Sim, vamos. Trabalhei na coordenação de projetos para ONGs, inclusive, já criei, continuo criando campanhas, então acredito que eu posso te ajudar um pouquinho. Que bom! Eu tentei apresentar um pouquinho, no pouco que eu escrevi, um contexto histórico apresentando um pouquinho a nossa comunidade, a comunidade a qual eu trabalho. O grande desafio que eu encontro nesse entorno é, primeiro, diminuir a violência que existe dentro da nossa comunidade. Eu pensei na possibilidade de fazer essa relação com a leitura, promover espaços de leitura, de reflexão, de debate, né? Isso, claro, com o apoio de algumas empresas, tem condições de suprir as necessidades desse bonde da paz, né? Que é Acho que o nome já está pronto. Gostei do Bonde da Paz. Bonde da Paz, né? Eu pensei em alguma coisa desse tipo, né? Em primeiro lugar, seria interessante pensar em uma peça de comunicação para as empresas, né? Para elas apoiarem, de repente, um folder ou uma carta apresentando a instituição, apresentando a intenção do projeto, né? Mas alguma coisa bem simples, numa linguagem mais informal, assim, para não ficar aquela coisa chata que mesmo o diretor de empresa, como eles recebem muito esse tipo de coisa, então tu consegue chamar mais a atenção deles quando tu consegue ser um pouquinho mais informal. Estamos com um projeto muito legal, muito interessante, que tem isso e aquilo, e daí explica o projeto, sabe? Mas com um texto um pouquinho mais leve, assim, sabe? De repente fazendo uma relação com a própria empresa, porque isso é muito legal, daí a empresa se sente envolvida no projeto, sabe? Dependendo do que a empresa, com o que a empresa trabalha, né? De repente pode fazer alguma relação. A Karen, muito prestativa, se colocou totalmente à disposição, fez algumas análises, né, do texto que eu já tinha rascunhado e fez algumas observações, me acrescentou algumas informações que são necessárias para desenvolver um bom projeto de campanha, de marketing, né? Então isso contribuiu, né? Enriqueceu bem mais a proposta e as ferramentas que de agora em diante eu terei para utilizar na produção do meu desafio, né? Do meu projeto. Bem-vindos, vamos sentar? E aqui, Daniel, o que você preparou pra gente? Uma surpresa? Pois é, esta é a casa de um amigo, o Maurício, ele tem um estúdio, né? E se colocou à disposição para ajudar na construção desse projeto, né? Então, para nós também gravarmos alguma coisa que depois eu vou mostrar para vocês. Que bom! Eu tô curiosa pra ver. Esse daqui é o nosso cartaz da campanha. Né? Olha só. Uma foto dos nossos adolescentes do Centro de Formação Profissional Murialdo, né? Da comunidade Morro da Cruz. Campanha Diga Não à Violência e Sim à Leitura, Bonde da Paz. Venha fazer parte dessa família, né? Promova a paz. Que legal. Esse é um dos professores. Esse daí é o Maurício também, que foi um dos que se colocou à disposição para ajudar na produção do jingle, né? Olha, que legal. Tem até um Nossa, eu acho que o jingle... Fizemos também um jingle. Queria mostrar para vocês a carta que nós elaboramos, né? Para ser apresentada também na empresa, né? O Instituto Leonardo Murialdo, Associação Protetora da Infância, atua na comunidade do Morro da Cruz desde o ano de 1957, uma região periférica com várias situações de vulnerabilidade social. Para amenizar alguns problemas sociais, estamos lançando a campanha Participe do Bonde da Paz. Esta campanha tem como objetivo recrutar toda a comunidade para unir forças através da leitura e da cultura para potencializar a comunidade. Por isso, precisamos de sua ajuda junto às atividades que já realizamos: acolhimento, alimentação, oficinas de esporte, lazer, meio ambiente, saúde, danças e expressão corporal, inclusão digital, formação básica com foco nas habilidades gerais e direitos humanos,
cidadania, letramento e oficina de leituras. A Biblioteca Popular Ileará, que promove atividades de leitura e letramento nas escolas e disponibiliza empréstimos de livros para os moradores da comunidade Morro da Cruz e arredores, atendendo cerca de 1.300 por mês. O Centro de Formação Profissional Murialdo atende 225 pessoas, dentre elas adolescentes, jovens e adultos nos programas e projetos que visam a preparação e ingresso no mercado de trabalho. Certos de vossa atenção e colaboração, agradecemos. E aí as pessoas que assinam e tal. Nossa, quantas coisas são realizadas lá na instituição. E essa carta nós tentamos reduzir todo aquele material que eu apresentei para a Karine, né? Então ela fez algumas observações e de 3 folhas nós chegamos a 1 folha, né? Agora acredito que será lida. É verdade. Exatamente. Através da educação e incentivo à leitura, o jovem de hoje em dia tem acesso à cultura. Uma cultura diferente, ignorando a violência, dando ênfase à vida, algo que dá recompensa. Campanha de verdade, é a gente quem faz, valorizando o ser humano, campanha Bonde da Paz. Campanha de verdade, é a gente que faz, valorizando o ser humano. Campanha Bonde da Paz. Acho que o desafio foi cumprido, Cumpri muito o desafio. bem, com louvor. Com louvor, né? Tô louca pra entregar logo o presente pra ele, Marília. Não é? Sim, eu acho que ele vai gostar muito. A professora Nádia. É um prazer te conhecer. É da pedagogia. Mas que bom, eu tô te entregando o prêmio que tu recebeste pelo trabalho que tu fizeste, o desafio que tu, tu enfrentaste, né? Que desafio, hein? Que eu achei muito interessante sobre verbos irregulares, né? Sim. E no trabalho que tu faz no Morro da Cruz, né, como educador popular. Isso. E nós estamos tendo a oportunidade, então, agora de te dar esse presente que eu te entrego aqui para tu continuar os teus estudos, já que tu tens um outro desafio, desafio, né? Que nós vamos compartilhar juntos. E eu te dou boas-vindas, que tu vai ser me orientando, né, no mestrado em educação aqui na PUC, na área de filosofia da educação. Então eu espero que nós possamos ter bons momentos juntos e possamos continuar aceitando esses desafios da vida, né, que a gente só cresce. Com certeza. Michel, o fato de receber o prêmio, né, das mãos da minha orientadora de mestrado foi muito bom, né, ter esse primeiro contato com ela e irei realizar um bom mestrado com a orientação dela. Né? Os verbos irregulares são aqueles verbos que apresentam modificações em suas estruturas e nos seus radicais, como os verbos ver, estar e fazer. Não há uma regra geral para os verbos irregulares. O importante é que você exercite a conjugação deles para evitar confusão. Se você vir alguém com dúvida no assunto, peça para ele ver o programa. Não confunda os verbos ver e vir. E até a próxima!